Bom, como é feita a produção de hipermídia para cursos online? Olha, então, quando as pessoas perguntam o que eu faço, que não entendem nada de EAD, deve acontecer muito com vocês aí. Ah, o que você faz? Com o que você trabalha? Ah, com educação à distância, eu tenho uma empresa de cursos virtuais. Ah, você dá aula? Não, eu não dou aula. A gente produz cursos virtuais, tal. De qual disciplina? Não é muito difícil, né? Então, eu acho que para vocês aqui é mais tranquilo de entender o que a gente faz. Mas como a gente vai explicar com imagens, vai ficar mais fácil de aprender, de saber direitinho. Ei, Rose. Bom, aqui mesmo a gente já tem, né, uma hipermídia, que eu vou aumentar ela daqui a pouco para vocês verem. Eu vou usar um exemplo de cursos virtuais que a gente produziu para o programa de esporte e lazer na cidade, que é feito pela Educação Física, da UFMG, em parceria com o Ministério do Esporte e parceria também com o CAED, que é o Centro de Apoio à Educação à Distância da UFMG. E aí eles nos contrataram para fazer só a produção do curso. O projeto é enorme, né? Eles lidam com pessoal que trabalha em comunidade, de esporte e lazer mesmo. E aí, para capacitar essas pessoas que atuam com a comunidade, eles decidiram fazer os cursos à distância. Então, como o público é variado, né? Não é um público só, a gente quis fazer mais lúdico, um pouco sério, mas ele é bem colorido. Bom, primeiramente, o que é uma hipermídia? A hipermídia, ela tem muitos nomes na EAD. Tem gente que chama de SCORM, tem gente que chama de objetos de aprendizagem, tem gente que chama de transmídia, mídia. Tem um lugar aqui, e aqui está tudo vazio. Não, pode ficar à vontade. Eu coloquei como hipermídia porque foi algo assim que eu identifiquei melhor, né, com o produto da EAD e também com o que foi estudado na minha dissertação de mestrado. E eu achei que explica melhor sobre o que é esse objeto dentro de uma plataforma, dentro de um curso. Bom, antes de trazer, né, o conceito certo do que é hipermídia, a hipermídia ela também pode ser considerada um objeto de aprendizagem. Um objeto de aprendizagem, vocês já devem ter ouvido falar, são objetos dentro de um curso virtual ou de sites mesmo educacionais que podem ser reutilizados e são digitais. Então, um texto é considerado um objeto de aprendizagem, um vídeo, imagens, né, infográficos também podem ser considerados objetos de aprendizagem, jogos e até mesmo áudios. Tem outros tipos também, mas a hipermídia, ela é algo que contempla isso tudo. Ela pode ter dentro dela mesmo imagens, sons, textos e vídeos. E aí, eu vou ler, tá? Rapidinho para vocês, só para fixar um pouco mais o que é o conceito de hipermídia. A hipermídia possui a característica de permitir ao cursista a exploração livre com informações representadas por diversas mídias e estruturadas através de ligações, viabilizando o material didático e possibilitando uma forma de navegação através dele, com o controle da interação totalmente a cargo do cursista. Uma hipermídia pode conter imagens, sons, textos e vídeos, como qualquer título multimídia. Ela utiliza ligações de hipertextos para permitir que o usuário salte de um trecho para outro do documento ou até mesmo para um documento diferente. Então, o conceito de hipertexto, né, que a gente ouve falar mais, é aquele link de um texto que te leva para um site, que te leva para um vídeo, que você clica e vai abrindo várias abas ali. A hipermídia é a mesma coisa, só que ela funciona dentro de um próprio objeto ali. Bom, então aqui é um modelo de uma hipermídia, né, do curso que eu trouxe como exemplo. Então ela vai ter um vídeo dentro dela mesmo. Então, só para vocês entenderem, a hipermídia mesmo é isso tudo aqui. É um pop-up, vamos dizer assim. E aí um aluno ele pode navegar, avançar e voltar.
O conteúdo acontece todo aqui dentro. Tem o menu das aulas. E ele também pode assistir vídeo. Ele pode clicar no link que vai direto para o YouTube. Então, a hipermídia ela é um objeto que proporciona toda essa ligação, que foi o que está falado lá sobre o conceito da hipermídia. Então, tem vídeo dentro de uma hipermídia, ilustrações, né? Aqui é uma tela interativa, então o aluno vai clicando, vai abrindo conteúdo. Isso que é considerado também um hipertexto, né? Ele clica e abre. Então, por isso que o sentido da hipermídia cabe melhor, porque ela faz todo esse deslocamento de conteúdo dentro de um objeto só. Imagens. E ela também, por que ela é considerada um objeto de aprendizagem? Porque eu posso pegar ela que está aqui, que é um linkzinho, né, dentro do Moodle, a gente coloca como arquivo e ele é zipado. Eu vou mostrar isso na hora do fluxo. E ele está aqui, mas se eu quiser depois criar um curso solto, sei lá, um DVD, alguma coisa, colocar num site, eu posso colocar também. E isso que caracteriza o objeto de aprendizagem. Então, eu posso reutilizar essa hipermídia em vários contextos. E aí nós temos vários estilos também de hipermídias. Nós temos o estilo de metáforas e storytelling. Então, uma hipermídia ela pode ser criada com uma historinha, né? Pode ser ilustrada ou pode ser só uma história mesmo, como texto. Pode ser um personagem condutor, que aí o personagem ele vai interagir com o aluno, vai conversar, e o aluno vai navegar para essa hipermídia, clicando nos itens e também lendo os textos. Pode ser um Rapid Learning, que aí é um curso mais rápido, né, uma hipermídia mais rápida, que é texto e imagem. Texto e ilustração também. Ele não tem que interagir tanto nesse caso, né? É mais leitura e navegação mesmo. E aí eu trouxe para vocês verem o resultado da minha dissertação, que teve como nome Narrativa como Metáfora em Recurso Hipermídia. Um estudo de casos concursistas do projeto de formação à distância em programas sociais PELC Vida Saudável. Por que eu trouxe um pouco da minha dissertação? Porque em toda essa minha experiência com EAD e como designer educacional, a gente se deparou muito com clientes e demandantes que falavam assim, olha, eu quero um curso à distância e eu quero usar o mesmo material que eu uso no presencial. E aí, a gente, para falar com a pessoa, olha, não tem jeito de ser assim, porque se você levar para o online, você precisa ter uma abordagem diferente. Não dá para você colocar só um PDF ali, o aluno lê e tá ótimo. Não, o aluno vai cansar, ele não vai querer ler. Nem no presencial o aluno lê direito, né? E aí, eu sempre busquei trazer uma concepção assim, de que o curso tem que ser criativo, tem que ser menos cansativo possível e interativo, porque se o aluno só fica navegando, ele também cansa. Então, se ele lê, se ele tem que fazer alguma coisinha, ele é mais agradável. E aí, na minha dissertação, eu fiz um teste com alguns alunos, que era o curso de idosos, né, do PELC. Eles me autorizaram, né, a utilizar, e eu coloquei duas opções para os alunos. Eu coloquei uma opção com metáfora, que é o storytelling, né, que é uma narrativa de fundo, e também coloquei uma hipermídia só com imagens. Então, assim, as duas são agradáveis, no caso. Só que aqui eu usei uma abordagem mais que eu achei que poderia caber para os usuários desse curso, né, para eles sentirem que eles fazem na prática. E aí, qual que foi o resultado? E aí aqui, como é que aconteceu? Eu não coloquei imagem de nada, né? Então, eu expliquei para ele que ele podia escolher, e se ele não gostasse, ele podia fechar e abrir o outro sem problema nenhum. Então, conteúdo com metáfora, que era com narração, e conteúdo sem metáfora.
E aí depois eu coloquei um questionário perguntando para eles qual curso que eles preferiram acessar. Eram só 36 respondentes, muito pouco. Esse curso da educação física, ele ainda tem uma dificuldade enorme, que muita gente aqui sabe da evasão, então assim, de 1.000, 20, 30, são pouquíssimos que terminam os cursos e a gente ainda não sabe o porquê. A gente está buscando melhorar na produção, mas ainda tem alguns gargalos aí que a gente tem que encontrar essa resposta. Então, da escolha, 23 alunos preferiram com metáfora e 13 sem metáfora. E aí a gente perguntou por quê que eles preferiram com metáfora e sem metáfora. Isso é só um resumo, tá, gente? Minha dissertação ficou enorme, tem um tanto de respostas. Um dia eu espero ainda trazer só a dissertação para contar, porque é bem interessante. E aí, 16 dos 23 disseram que o curso com metáfora ajudava a compreender melhor o conteúdo. E quem escolheu sem metáfora, a maioria colocou que era mais objetivo. E aí, dentro da justificativa das pessoas que escolheram sem metáfora, eles falaram que era por causa do tempo. E aí tem essa questão mesmo, né? Será que lúdico atinge um determinado público? Talvez não, talvez eles querem conteúdo ali rapidão, só leitura mesmo, sem historinha, sem personagem. E aí a gente teve também algumas contradições nas respostas, porque mesmo quem escolheu sem metáfora, colocou que gostava de narrativas. Então alguns escolheram com e marcaram que era sem metáfora. E aí a gente pediu para eles escreverem também, né, a justificativa dessa escolha. Uma das pessoas disse que leu os dois, né, no caso desse. Eu li os dois e achei o texto com metáforas mais agradável à leitura e compreensão. E outro cursista falou que Dona Ana lembrou-me de diversas mulheres que atendo no programa em que trabalho e cada momento de sua história foi bem relacionado ao conteúdo. A Dona Ana era uma senhorinha no curso com metáfora que estava triste por se sentir idosa e aí a gente foi apresentando assim um pouco de história e um pouco de conteúdo. E aí no final ela conhece o projeto Esporte e Lazer na Cidade, essa aqui que é a Dona Ana, essa aqui é a amiga dela que já participava do projeto. E esse é o seu João. E aí ela levou os dois e eles gostaram e tal. Então, a gente fez com que as pessoas que estavam fazendo o curso se identificassem ali com os idosos que eles iam atender no dia a dia lá da comunidade. Bom, e como que é feita então a produção de hipermídias? Existem muitas formas de se produzir. Tem empresas, né, instituições que fazem as hipermídias em softwares. Então tem o Captivate, tem o Articulate, agora tem o H5P também, que algumas pessoas fazem. Mas no nosso caso a gente fala que é artesanal mesmo. A gente começa do zero e a produção é toda feita por cada profissional que atua na equipe. Então, essa equipe de produção hoje, ela é composta por alguns profissionais, mas que também podem caber outros. Então, vai depender do contexto de cada hipermídia. No caso dessas, por exemplo, né, do curso do PELC, a gente utilizou só designer educacional, né, ilustrador, designer gráfico e programador. Como não teve vídeo, não teve editor de vídeo, não teve locutor. Quando tem personagem, tem locutor feminino, masculino. E aí agrega mais a equipe. Então, uma equipe básica assim, de produção de hipermídia é o designer educacional, que geralmente possui formação pedagógica. Vocês vão entender por quê quando eu mostrar o fluxo. Ele analisa o conteúdo e organiza, cria o storyboard, que é o roteiro, para que o objeto de aprendizagem seja produzido, planeja e monta o wireframe do ambiente virtual de aprendizagem e cria o roteiro para videoaulas. Aqui no caso é geral, né? Não é dentro só da hipermídia. O revisor textual, esse também está incluso no projeto. Geralmente possui formação em letras, é responsável por revisar os textos, ortográfica e gramaticalmente, contribui na escrita formal e informal dos textos e preocupa-se
com a normalização dos textos, que muitas vezes tem citações, né? Aí o revisor ele entra também nessa parte. O ilustrador produz cenários, personagens e animações. O designer gráfico cria a identidade visual do objeto de aprendizagem, realiza a diagramação dos textos impressos ou digitais e define parâmetros de apresentação e tratamento gráfico do material instrucional, a fim de potencializar a percepção e a assimilação dos conteúdos didáticos de educação à distância. Então, não pode ser qualquer designer gráfico que atua na produção de hipermídia, não. Porque tem pessoas, né, que querem produzir curso, vai lá em sites de vagas, de freelancers, um designer gráfico que surgir lá, tá bom. Não é assim. Designer gráfico tem que ter expertise em EAD, ilustrador também, programador também. Mas é o que acontece mais com o gráfico, porque ele tem que ter toda a concepção da EAD. Se ele for um publicitário, trabalhar com publicidade, é diferente. Ele vai saber fazer as formas e tudo, mas quando colocar esse profissional no fluxo de produção, ele vai ter que entender como que tem que ser o trabalho dele ali dentro. O programador, ele realiza a programação de controle das funcionalidades dos objetos de aprendizagem e é responsável técnico pelo desenvolvimento. E aí tem a equipe audiovisual, que geralmente é composta por jornalistas, editores de vídeo, cinegrafista, produtores cinematográficos, locutores, e também produz áudios, videoaulas, animações em vídeo, sonoplastia, trilha sonora e vinhetas. Aqui eu coloquei uma equipe inteira, eu não pus um profissional de cada não, né? Então, dentro da equipe audiovisual tem vários outros tipos de profissionais. E aí, existe um fluxo de produção. Aqui é só um infográfico, mas eu vou explicar na prática também como é que funciona. Então, vamos imaginar que o PELC, né, pediu para fazer um curso para eles, e eles me passam um conteúdo. O conteudista e o designer educacional vão conversar quando receber o material bruto. O material bruto é aquele material Word mesmo. E aí o cliente precisa explicar para o conteudista como que ele quer esse curso, né? O texto está ali, mas ele vai explicando o formato que ele quer. Se ele quer um curso storytelling, se ele quer um rapid learning, que vai ser mais rápido. E aí quando o conteudista e o designer educacional, né, que está aqui dentro também, entendem o que o cliente quer, a gente reúne com a equipe toda. O ilustrador participa, designer gráfico também, programador, e acontece um brainstorm. Então, então ele quer uma narrativa, então vamos pensar junto que tipo de narrativa que pode ser, porque se ficar só com a pedagoga, né, que é a designer educacional no caso, às vezes ela não vai ter umas ideias legais que um designer gráfico conhece, né, um ilustrador, então quando está todo mundo junto, flui muito melhor, porque eles também vão atuar na produção, né. E aí, o designer educacional apresenta essa ideia, né, para o cliente, ele topa, e aí, topando, o designer educacional começa a fazer o storyboard, que é o roteiro. Tá meio escuro ainda, mas eu vou mostrar o que é o roteiro, o que é o material bruto também. O revisor textual pega o storyboard, revisa, terminou a revisão, manda para a equipe multimídia, que é o ilustrador, o designer gráfico e o programador. Depois que eles fazem essa produção, o designer educacional valida, de acordo com o storyboard que ele criou, porque no storyboard que ele pede tudo do jeitinho que ele quer. Se tiver ajuste, volta para a equipe multimídia, eles ajustam, o designer valida de novo. Terminou, mostra para o cliente, vê se ele gostou, se é isso mesmo. O cliente aprova e o objeto de aprendizagem é produzido. Tá, isso é um resumo. Vamos ver na prática como é que funciona. Então, esse é um material bruto, um Word. A gente sempre pede que seja editável, não adianta entregar uma apostila pra gente, né? A gente precisa pegar esse texto de alguma forma. Esse conteúdo, ele vem de um conteudista que já entende mais ou menos como que é a produção da EAD também. Alguns, porque tem outros que mandam páginas de texto com muita citação,
fica muito pesado e a gente tem que acabar voltando para o conteudista e falar, olha, elimina algumas coisas, vamos colocar em PDF para depois abrir dentro da hipermídia mesmo, porque senão fica muito denso. E aí é criado o storyboard pelo design educacional. O storyboard, na maioria das vezes, ele é feito no PowerPoint, então ele é feio assim mesmo, ele é muito esquisito, tanto que quando a gente manda o storyboard para validação do cliente, a gente explica, olha, não vai ficar desse jeito completamente, as ilustrações são do Google, não tem nada feito ainda, as caixinhas não vão ficar dessa cor, para eles entenderem que é só um roteiro. E aí, o design educacional, ele cria todo o curso aqui baseado no material bruto, e ele vai explicando para os outros profissionais da equipe como que ele quer que cada tela seja feita. Então, aqui no caso, né, dessa primeira tela da unidade 1, colocou o texto que vai ser apresentado, mas ele quer que o ilustrador crie um fundo da tela como acima, exibindo um parque onde as pessoas correm, andam de bicicleta, colocar mais adulto do que criança, porque o curso era voltado para as pessoas da comunidade, né? Aqui a gente não estava focando no infantil. O designer é só criar uma tela como acima, porque antes disso o designer ele propôs um projeto de identidade visual, então o layout já tinha sido aprovado pelo cliente. O layout que eu falo é isso aqui, que depois vocês vão ver no resultado como é que fica. E aí para o programador exibir tela e hint, que é a mensagem de navegação, clique em avançar. Então, o programador tem que saber que, depois que ele exibiu todo esse conteúdo, tem que aparecer uma mensagem falando, clique em avançar. Aí o aluno vai e avança. E aqui do lado, dá para vocês verem que tem as outras telas. Então, tem algumas telas com navegação, e tudo isso é bem explicado para a equipe, como é que vai funcionar. E aí, esse é o resultado. Então, o designer, né, ele trabalhou no layout do projeto de identidade visual, fez a caixinha do jeito que foi pedido, o ilustrador fez o parque, não encheu muito igual o outro, porque também se ficasse muita ilustração ficaria pesado, ele mesmo já tem essa noção, e aí tem a mensagem aqui que o programador colocou, clique no botão avançar para continuar. E aí, assim que cria o objeto de aprendizagem, que é a hipermídia no caso, o programador cria ela toda em um zip, então toda a linguagem de programação HTML, né, no caso, quem é programador aqui entende melhor, fica zipado, a gente pega esse zip e coloca como arquivo no Moodle, então vai ficar aqui mesmo. Aqui é uma área de teste, gente, da UFMG que a gente usa, então ela não é feia assim não, tá? É só entre a gente lá. Então aqui eu tenho uma hipermídia. Então no caso é o curso, né, de dança e lazer. Ele acessa, né, por exemplo, aqui seria um ambiente virtual dele. E aí ele clicaria aqui, por exemplo, unidade 1 do curso de dança lá que eu estou mostrando. E aí abre um pop-up, eu defino o tamanho, né, desse pop-up. Nesse caso a gente sempre coloca 1600 por 800. A gente prefere abrir uma nova janela do que uma nova aba, porque senão o aluno fecha e quando ele vê, ele fechou o Moodle inteiro, aí tem que entrar de novo, é uma confusão. Então abrir janela é o mais adequado. Aqui é o menu que eu falei para vocês, que o programador ele faz toda a programação das aulas. Isso no próprio storyboard, o designer educacional sempre fala, aqui começa a aula 3, aqui a 4. E aí o programador pega essa divisão e faz o menuzinho. Então, se eu quiser passar lá para a aula 4, de uma vez eu consigo. Só que nesse caso, todas as telas, elas só avançam depois que o aluno executar alguma coisa na tela. Porque se tem um Saiba Mais, por exemplo, ele não consegue avançar, porque às vezes ele não viu que tinha um Saiba Mais, então já faz com que ele lembre. Deixa eu voltar para um aqui.
Então, no caso, tem apresentação, tem um tutorial também no botão de ajuda. Então, aqui o aluno vai entender para que serve cada partezinha da hipermídia. E aí, eu tive um feedback de 2 amigos meus, né, que são parceiros também na EAD, e os 2 são gêmeos e têm deficiência visual. E aí eu falei para eles, olha, acessa o curso e vê se está acessível. Não tá. A gente ainda vai ter que transformar essa hipermídia mais acessível ainda, porque mesmo sendo HTML, tem algumas coisas que precisam ser repensadas para um deficiente, por exemplo, visual, que é, meus botões de avançar e voltar, eles não têm rótulos aqui. Então, como o deficiente visual, ele usa muito tab, ele sabe que o tab vai chegar uma hora aqui, para avançar. Mas o leitor de tela dele não vai falar para ele que é um botão de avançar. Então, a gente já está fazendo com que os próximos cursos, as próximas telas, layouts, sejam todas bem identificadas, cada botão. E como é um HTML, cada caixinha minha aqui é um texto selecionável. Então, como ele é selecionável, cada tab que essa pessoa com deficiente visual der, vai conseguir ler cada caixinha. E isso a gente tem que ficar bem atento, porque muita gente não se preocupa com isso, igual meu programador mesmo falou. Olha, ele falou com a Nájila, né, que é a designer gráfico. Faz todas as caixinhas para mim, como PNG, não sei o que, e já me entrega, muito mais fácil. E aí não pode, porque tem que ser pensado na questão do selecionável. E aí a gente conversou, eu falei para ele, olha, infelizmente não dá. Você tem que colocar lá o textinho mesmo, para que que atenda também a necessidade. Então aqui acontece a navegação. Botão avançar. Deixa eu ver se vai... Aí aqui no caso também não é acessível. Teria que ter um botão aqui explicando que botão que é esse, né? Avançar dentro da caixa. E aí tem uma mensagem de navegação aqui, ó. Clique nas setas para navegar no conteúdo. Então a pessoa ela sabe que ela tem que vir aqui e só depois é liberado para ela avançar. Reparem que a tela não é pesada, então o programador ainda tem que pensar nessa leveza, né, das imagens, da navegação, porque senão, se demorar muito a entrar conteúdo na tela, o aluno desiste, não quer acessar mais. Eu vou só até uma tela que eu gosto. Eu falo que eu sou coruja por causa disso, tá vendo? Eu gosto dessas ilustrações, vocês acham bonito? E aí tem imagens, tem sempre a fonte, né, que pode acessar. Então, a questão do hipertexto também tá ali dentro, né, tem os links. E é isso. Na UFMG vai ter um simpósio agora, dia 13 de dezembro. Quem tiver oportunidade de participar, eu vou dar uma oficina explicando como que é feito um storyboard. Muita gente tem dúvida, né? Não sabe como que é mexer no PowerPoint para criar o roteiro de um curso. E aí quem quiser participar é gratuito. Acho que vai aparecer no site da UFMG também. E é isso. Eu espero, assim, que eu tenha esclarecido um pouco o que é produção, né, de uma hipermídia. O tempo é curto mesmo, não dá pra gente... Se pudesse, eu explicaria aqui 1000 coisas ainda que a gente faz durante essa produção. Mas eu espero que tenha atendido aí a curiosidade de vocês.